Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós discutiremos algumas ideias iniciais sobre o livro do bimestre, Mais ou Menos Normal. Na última aula nós já fizemos a introdução a essa obra, vocês tiveram ali alguns conceitos gerais, algumas fotos, uma fala da autora, e o nosso objetivo nesse momento é discutirmos algumas ideias, algumas informações relativas aos 5 primeiros capítulos da obra. Bom, de início vocês puderam perceber que a obra ela possui como voz de narração ou como narrador um narrador personagem, que ao mesmo tempo que conta a história, participa dessa história. Tá? Nós temos essa personagem, ou essa voz, sendo assumida pela Gaia, tá? A protagonista da história também. É interessante nós observarmos que, ao longo desses 5 primeiros capítulos, nós temos duas histórias que se entrelaçam, né, que se entremeiam. A história rememorando ou tentando justificar o porquê ali do mais ou menos normal, e uma história que acontece em paralelo, que nós visualizamos ao final de cada capítulo, em específico, nessas divisões brancas aqui, né? Onde nós temos ali uma segunda história acontecendo. Né? É interessante nós observarmos que Gaia tanto participa da primeira quanto da segunda. Né? A primeira, ou a principal, que é explorada em maior quantidade até aqui, ela ocupa a maior parte do enredo das ações e são rememorações, memórias, né? Tentando justificar até mesmo algumas características citadas no início. Um segundo ponto bastante importante de ser observado é o entremear dos personagens, ou seja, a forma de interação entre eles. Assim como nós temos o núcleo familiar formado ali por Gaia e seus pais, nós temos as relações de amizade formadas ali a partir de Gaia e seus dois amigos, né? O amigo Marcelo e o amigo Prefácio, chamado de Prefácio. Cada um desses indivíduos, eles têm uma característica peculiar, uma particularidade. E isso é interessante de ser observado, ou seja, de que forma essa visão do mais ou menos normal, ela acontece ou ela está ligada tanto à protagonista, quanto às situações vividas, quanto aos seus amigos. Tá? Esse conceito de normalidade também é importante de nós resgatarmos. Tá? Quando nós temos ali, se vocês voltarem na aula anterior, nós colocamos ali uma primeira pergunta, né? Ou dentre as perguntas iniciais, qual seria o oposto de normal? O oposto de normal é anormal ou é diferente? Tá? Por enquanto, nós temos ainda essa questão, essa discussão, né? Até que ponto ou de que forma nós temos ali o oposto ou esse mais ou menos normal sendo colocado na história. Um outro ponto importante de nós observarmos é o espaço ou a forma de condução dessa narrativa dentro do espaço de Porto Alegre. Vocês devem ter percebido ali que várias vezes são citados locais, são citadas situações que envolvem locais como, por exemplo, gasômetro, a usina do gasômetro, o Rio Guaíba, o Parque Farroupilha, a Redenção e etc. Todos esses locais são locais que de fato existem dentro da cidade de Porto Alegre. É interessante nós observarmos que essa citação, essa localização, ela corrobora, ou seja, ela confirma, ela auxilia na constituição de uma característica que a gente vai aprofundar um pouco mais para frente, que é chamada verossimilhança da história, ou seja, a história ser semelhante ao real. Tá? Então, esse conceito de verossimilhança, ser semelhante ao real, semelhante ao verdadeiro, é bastante importante de nós termos em mente ao fazermos a leitura dessa história. Pensando na questão vocabular, nós temos ali alguns termos, algumas expressões típicas do dialeto gaúcho, típica da região ali de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Eu selecionei aqui na verdade, 4 itens, né? Mas ali ao longo da história nós temos várias outras. Por exemplo, quando é citado ali que a personagem ela tem uma turma, né? Essa turma não é turma de escola, mas é um grupo de amigos.
temas, os temas escolares, são as tarefas escolares. Minuano, que é citado ali na questão do tempo, é um tipo de evento que acontece, que é bastante comum na região. E quando se fala ali que o Marcelo era Tricaxias, esse prefixo, esse elemento tri colocado antes de algumas palavras, Tricaxias, Trilegal, Tribom e etc., é um intensificador. Então, dando a entender o quê? Que se trata de algo muito, por exemplo, ele é muito Caxias, ele é Tricaxias. Algo muito bom, Tribom. Algo muito legal, Trilegal e etc. Percebam que essa junção locais típicos ou locais de Porto Alegre, somados a esse vocabulário, somados a essa voz narrativa, esse narrador que detém esses dois conhecimentos, eles fazem com que nós tenhamos ali um retrato, né, um tanto quanto fiel ou bastante fiel do que acontece ou da realidade gaúcha. Um outro ponto importante aqui a nós observarmos é a própria citação dos fatos, né? A própria condução dos fatos feita pela voz de narração, feita pelo narrador, né? A concatenação, ou seja, a organização, o encaixe dessas informações e a relação que há entre esses fatos e a ideia a ser discutida, né? Que desde o início ali da história você tem essa questão, a protagonista pensando, imaginando ou concluindo que se trata de uma pessoa adotiva, uma filha adotiva de seus pais, tá? Já que ela se coloca ou ela é diferente deles, né? Como a própria, desculpem, como a própria protagonista coloca aqui. E essas diferenças, elas não ficam restritas ao ambiente familiar, expande, né? Vai além. Então nós temos ali, por exemplo, nas primeiras páginas 13 a 13 e 14, a protagonista listando ali 11 diferenças, digamos assim, entre ela e os demais, entre ela e as demais pessoas na faixa etária que ela possui. Um outro ponto interessante de nós observarmos aqui, né, é a própria ambientação, a própria relação, digamos assim, construída entre a narradora e seus pais, a narradora e seus amigos. É interessante nós observarmos que se trata ali de uma relação bastante lacônica. O que significa isso? Uma relação com diálogos curtos, com poucas palavras, com não muitas expressões, né? Isso vai ser interessante para a sequência da história, né? À medida que nós formos caminhando com a leitura, vocês vão percebendo essa questão do diálogo ou da falta de diálogo, contribuindo ali para a organização do enredo, ok? Bom, pessoas, em linhas gerais, né, é isso que nós temos até o 5º capítulo, tá? Eu não vou entrar em detalhes por enquanto, até por questão de, caso alguém não tenha feito a leitura ainda desses 5 capítulos, oportunizar isso, tá? Mais à frente aí nós vamos entrar em algumas questões particulares, alguns detalhes, etc. E uma questão importante. Sobre esses 5 primeiros capítulos, eu vou deixar como anexo ou como sequência desse momento aqui, uma breve lista com alguns itens que contemplam esses 5 primeiros capítulos. Sugiro que vocês, ao fazerem a leitura, ou caso já tenham feito, né, respondam com a devida atenção, né, observem algumas instruções que foram postas no alto da atividade, tá? Questão de envio, data de envio e etc, tá? E também para a nossa próxima semana, eu sugiro ou, né, solicito que vocês façam a leitura dos capítulos 6 até o número 10, tá? Para que daí nós possamos fazer um segundo momento de apresentação, de discussão, e já possamos começar a aprofundar, possamos também começar ali a olhar com mais atenção algumas características, ok? Bom, pessoas, então é isso, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo momento. Bom trabalho a todos. Caso haja alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram tirar, mandem e-mail, entre em contato, que nós iremos trabalhando, ok? Até a próxima aula.